que o Andrew Garfield deu show em Spider-Man No Way Home, isso todo mundo já sabe, né? Mas o que queremos ver em O Espetacular Homem-Aranha 3 caso esse filme aconteça? Porque nesse vídeo eu vou trazer 7 coisas que queremos ver em O Espetacular Homem-Aranha 3. Quer saber tudo com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e sim, tá todo mundo ainda enlouquecido com a atuação de Andrew Garfield em Spider-Man No Way Home. A galera tá pedindo outro filme, a galera tá pedindo mais participações dele e todo mundo quer ver o Espetacular Homem-Aranha 3 finalmente acontecendo depois de muito tempo, depois daquele cancelamento, né, de 2014, que o filme sairia em 2016, acabou sendo cancelado em 2014, com o Andrew Garfield sendo demitido pela Sony. Sim, o projeto era ruim, o projeto era meio complicado, ele acabou perdendo o interesse, foi demitido e agora tudo mudou. Agora eles podem dar um projeto realmente legal, um projeto que o Andrew Garfield realmente merece participar. E ele já disse que está disponível para participar de outros filmes como Homem-Aranha, desde que o projeto seja legal, que seja um projeto realmente sério, com ideias muito boas. Mas eu vou trazer aqui 7 fatores que todo mundo gostaria de ver em O Espetacular Homem-Aranha 3. Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like para saber absolutamente tudo sobre o nosso cabeça de teia, seja ele Tom Holland, Andrew Garfield ou Tobey Maguire. Número 1, superar o luto. Sim, o Peter Parker do Andrew Garfield revelou em Spider-Man No Way Home que depois da morte da Gwen ele acabou se tornando mais violento, mais agressivo com os vilões. Ele não segurava os golpes, ele se tornou um cara muito mais sombrio. E a gente quer ver realmente ele superando esse luto, vendo como ele passou por isso, porque a gente não viu quase nada em Homem-Aranha 3, né? Porque não era o foco do filme, então mostrou algumas referências, ele falou alguma coisa. A gente quer ver como o Homem-Aranha realmente superou o luto pela morte da Gwen e como ele lidou com essa perda depois, e nesse filme seria ideal para isso. Número 2, Mary Jane. A atriz já tinha sido contratada para fazer o papel de Mary Jane, filmou várias cenas, mas elas foram deletadas do filme. Tudo isso para não diminuir o impacto da morte da Gwen Stacy. Então eles pegaram e removeram a Mary Jane, que ela apareceria depois em Espetacular Homem-Aranha 3, né? Seria o novo interesse amoroso do Peter, que mostraria também as consequências disso tudo, né, as consequências do luto, como eu já tinha falado antes, e teria uma Mary Jane, uma pessoa mais pra frente, mais pra cima, uma pessoa mais festeira, assim, de bem com a vida, sabe? E a Mary Jane sempre foi muito assim nos quadrinhos, e de repente no filme seria assim também. E agora é uma ótima oportunidade para mostrar isso nesse novo filme, se caso ele aconteça. Trazer uma Mary Jane assim, mais de bem com a vida, uma pessoa mais animada, que possa ajudar o Peter a sair dessa situação toda de luto, que possa fazer ele enxergar as coisas de uma forma um pouco mais positiva. Isso seria muito interessante, né? Número 3, Spider-Gwen. Sim, se podemos ter Mary Jane, também podemos ter a Spider-Gwen. Aí vai ser uma confusão geral, né? Porque aí a Gwen voltaria, né? Voltaria não à vida, porque essa que morreu, morreu, mas ela voltaria de uma realidade alternativa e reencontraria o Peter do Andrew Garfield. E isso seria sensacional nesse filme também. Seria muito massa ver os dois se aproximando, isso seria bem legal mesmo, seria uma redenção daquilo que aconteceu anteriormente. E ele agora podendo ter uma nova vida ao lado dessa pessoa, seria bem legal, né? E agora com o multiverso todo em aberto, não tem problema, isso pode acontecer facilmente. Antigamente seria bem mais difícil. Em Homem-Aranha 3, no roteiro anterior, eles iriam fazer um soro lá com o sangue do Homem-Aranha para trazer a Gwen de volta. E aí provavelmente ela viraria Spider-Gwen, coisas desse tipo. Agora não, agora basta simplesmente trocar de universo. Agora que o multiverso está todo em aberto e existem várias maneiras disso acontecer, é só vir uma outra versão da Gwen e ficaria muito mais interessante. Número 4, a Gata Negra. Se com Mary Jane e com Spider-Gwen a vida amorosa do Peter ficaria mais complicada, imagina com uma terceira pessoa que também foi namorada do Peter nos quadrinhos, que é a Felicia Hardy, a Gata Negra. Lembrando que ela já apareceu em O Espetacular Homem-Aranha 2, sim, apareceu em uma pequena participação e poderia aparecer em Espetacular Homem-Aranha 3 caso fosse necessário. Lembrando que ela foi citada num jornal lá no Clarim Diário, em Morbius também. Número 5, resposta sobre os pais do
Peter. Sim, o filme todo Espetacular Homem-Aranha no início girou ao entorno disso, né? O Peter tentando descobrir quem eram seus pais, o que aconteceu com eles, como eles morreram, porque era realmente um mistério que não foi revelado até agora. Então a revelação desse mistério poderia ser para esse terceiro filme, então funcionaria muito bem fazer isso e fechar esse arco dos pais do Peter, explicando realmente quem eles eram e o que eles realmente fizeram, por que eles morreram. Lembrando que nos quadrinhos eles eram agentes da SHIELD, por isso eles acabaram morrendo e por isso era tão secreto a vida deles. Número 6, o vilão chamado Camaleão. Sim, lembrando que teve uma época nos quadrinhos que os pais do Peter voltaram, né? Tanto a mãe quanto o pai, os dois voltaram como se estivessem vivos e até enganaram por um tempo o Peter. Mas aí depois todo mundo ficou sabendo que era uma invenção do Camaleão, que era uma duplicata dos pais do Peter que o Camaleão fez sob ordens do Duende Verde. Então pode acontecer algo muito parecido tendo um vilão que vai confundir a cabeça do Peter, trazendo de volta duplicatas da Gwen, do tio Ben, dos pais e coisas do tipo. Então seria muito interessante esse vilão que nunca foi utilizado em nenhuma live action e é um vilão bem bacana, né? Lembrando que ele troca de rosto, ele se disfarça de várias outras pessoas, o Camaleão é um vilão bem legal. E por último, sim, ele, né? O próprio Venom. Será que Andrew Garfield finalmente vai realizar o seu sonho de enfrentar um alien? Será realmente que isso pode acontecer? Seria legal, né? Em um Espetacular Homem-Aranha 3 acontecer isso. Não só enfrentar o próprio Venom, mas também usar o simbionte no próprio traje. Imagina só se eles adaptam esse arco e colocam o simbionte no Homem-Aranha do Andrew Garfield, seria sensacional, né? Eu acho que seria muito mais legal do que esse crossover do Homem-Aranha do Andrew Garfield com o Venom do Tom Hardy que tá todo mundo falando. Eu acho que os fãs querem realmente um Venom em um Espetacular Homem-Aranha 3. Pelo menos o simbionte para dar aquele lance legal ali, dele usando o uniforme preto, aí o crossover se vê depois, né? Mas eu acho que seria interessante. Mas essas são as dicas que eu achei aqui que poderiam aparecer em um Espetacular Homem-Aranha 3. Tem mais coisa que faltou aqui? Comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver em um Espetacular Homem-Aranha 3. É só comentar aqui pra gente continuar esse debate. E eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo para você saber absolutamente tudo sobre o nosso Cabeça de Teia. Até mais!